Tudo bem, pessoal? Então vamos começar a nossa 11ª aula do nosso curso de PHP. Nessa nossa 11ª aula nós vamos falar sobre estruturas de controle, né? Bom, o que são estruturas de controle? Em ciência da computação, a estrutura de controle ou fluxo de controle refere-se à ordem em que as instruções, expressões e chamadas de métodos são executadas ou avaliadas em um programa de computador, sob programação imperativa ou funcional. Bom, o que quer dizer isso então? Uma estrutura de controle é uma estrutura que executa blocos diferenciados de código baseando-se em parâmetros e retornos de funções, né? Então, se por exemplo, se eu quisesse que se o valor fosse maior do que 10, eu executasse um tipo de código, um certo código, né? E se o valor for menor do que 10, eu quero que execute um outro código, né? Esse é um exemplo de uma utilização de uma estrutura de controle. Bom, nós encontramos dois tipos de estruturas de controle na programação em geral, né? Em todas as linguagens, a maioria delas tem esses dois tipos de estrutura de controle, que é o if else, né? Se e se não, né? E a switch, né? Bom, começando pela if else, né? Condicional if else provavelmente é a estrutura mais conhecida e usada por programadores para criar os códigos de tomada de decisão. Na frase que que eu sei de exemplo, temos declarado claramente a menção aos termos se e se não, né? A sintaxe de um if else é bem simples. O compilador analisa uma expressão booleana e tem duas alternativas: executar o bloco verdadeiro ou um bloco falso, né? No caso, se o valor for maior do que 10, então tu executa o bloco if. Se não, né? Se o caso não for maior do que 10, tu executa o bloco else, né? Bom, mais pra frente a gente vai fazer um exemplo e vai entender bem como é que funciona essa tipo de estrutura. Quem já programa em outra linguagem já conhece muito bem essa estrutura, né? Bom, a estrutura do switch, né? É importante entender que o switch executa todo a partir de um ponto do case encontrado, né? Isso quer dizer que se possuirmos um switch com 5 casos e o segundo case for ativado, então será executado o case 2 e também os cases 3, 4 e 5. Para evitar que isso comece, né, podemos simplesmente parar a execução do switch usando um comando break. Bom, o switch, então, como ele está explicando aqui, né, ele é baseado em cases, né? É como se fosse o if else, né? Que nós temos também no bloco if, né? Nós temos se fosse mais de uma estrutura, então nós queremos assim: se for maior do que 10, então você executa um bloco do if. Se ele for menor do que 10 e maior do que 8, tu executa o bloco else if. E caso contrário, caso ele não se encaixe em nenhuma dessas outras duas probabilidades, tu executa o bloco else, né? O switch tem a mesma ideia, né? Ele se baseia em casos, por exemplo. Só que o switch ele se baseia em valores inteiros, né? Ele não tem mais do que uma condicional. Ele não posso fazer uma verificação assim: se ele for maior do que tanto e menor do que tanto. No caso do switch, ele atribui por igualdade. Por exemplo, se for igual a 10, tu executa tal código. Se for igual a 9, tu executa tal código. Se for igual a 8, tu executa tal código. Certo? Então, o switch é muito mais usado para expressões onde a gente tem certeza do valor a ser retornado, né? Ou seja, por exemplo de uma calculadora, né? Nós temos 4 operações, nós poderíamos enumerar as operações de 1 a 4, né? Somar, subtrair, multiplicar e dividir. Dependendo do que a pessoa escolhesse, eu faria uma operação, né? Então esse é um exemplo da utilização do switch. Uma coisa bastante importante sobre o switch, né? O uso do comando break. Bom, o case, né? Então, os cases são as as possíveis opções aceitas por um switch, ou seja, são as opções consideradas válidas para a execução do método, as quais são definidas pelo programador ao desenvolver o software. Então, como eu já tinha dito, né, cases são as possibilidades que o switch aceita, né? Se for igual a 10, igual a 9, igual a 8 e assim por diante. Bom, o break, né? O default, desculpe. O default ele é um caso genérico, né? Ou seja, se não for nada disso, ele seria o else do switch, né? Se nenhuma das opções acima for a correta, então ele executa a opção default, né? Break, então. O break
a função break força a saída de uma estrutura, ou seja, quando o programa se depara com um break em uma estrutura de controle, ele é ele é forçado, né? Ele é forçado a ignorar o restante do código, if, else ou etc, né? Ou também o switch, e continuar a execução das demais funções e códigos, né? Continue. O comando continue funciona de forma parecida com o break, mas ao invés de sair completamente da estrutura, ele apenas ignora o resto do código, né? Ou seja, o que ele faz? Quando eu estou dentro de uma estrutura de continue, o que ele faz? Eu digo para ele, caso for 2, tu executa o comando e continue. Então ele vai continuar o código até chegar a um break, onde ele vai, ou até terminar o meu código fonte, o meu switch, né? Então ele vai ignorar como se fosse o break, retira, então ele finaliza a execução do meu switch, e o continue ele pula para o caso subsequente, né? O caso seguinte, né? Bom, para ficar mais simples a gente entender então como é que funciona a utilização do if, else e do switch, a gente vai fazer um exemplo simples aqui, né, de estruturas de controle. Bom, vamos só colocar aqui uma nova pasta, vamos chamar de aula 11 e vamos criar um novo arquivo para ela, né? A gente pode fazer o seguinte: aqui a gente vai usar uma condicional, então não precisa de uma classe. A gente não vai necessitar de uma classe, né? A gente pode só fazer um index e fazer a estrutura de controle aqui mesmo. Bom, o que a gente vai fazer aqui para essa estrutura funcionar? A gente vai fazer o nosso código PHP tradicional, né? Para a gente indicar que isso é um código PHP. E vamos fazer o seguinte: eu vou fazer uma verificação simples usando o if, né? Bom, eu vou criar primeiro uma variável com o nome de nome valor 1, valor 1, né? Que é igual a 1, e a minha variável valor 2, que é igual a 49, né? Vou mudar de 1 aqui, vou mudar para 45, né? Para a gente fazer uma estrutura aqui. Bom, o que eu vou fazer? Então eu vou usar a estrutura if e a estrutura else, né? Bom, o que eu faço no if então? O if ele tem que ter um parâmetro por padrão, né? Eu tenho que ter esse parâmetro de comparação. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou verificar o seguinte: o valor 1, eu vou verificar se o meu valor 1, lembrando os operadores, né? Ele é maior. Se o meu valor 1 for maior do que, por exemplo, o que eu quero que dê verdadeiro, por exemplo, se ele for maior ou igual a 45 né, e valor, né, lembrando de novo a utilização dos e valor 2 for menor, né, menor ou igual a 49, que ele vai executar? Ele vai criar uma variável total e vai somar para mim meus dois valores. Por exemplo, é uma ideia que só ilustrativa, né, para a gente ter uma ideia. Ou melhor, não vai retornar. Vamos fazer o seguinte: vamos mostrar uma mensagem na tela. Echo condicional verdadeira. E caso contrário, a condicional vai ser falsa,
né? A gente pode só indicar o servidor aqui, tudo certinho. Isso aqui não tem uma estrutura muito ao que dá erro, né? Uma estrutura bem simples. A gente só roda a aplicação e vai ver que vai aparecer pra gente condicional verdadeira, né? Que justamente foi o que eu pedi para ele mostrar, exatamente são os valores, né, de que eu coloquei. Isso justamente a gente vai fazer isso agora para a gente poder entender como é que funciona bem essa estrutura do utilização e ou, né? Só, ó, condicional é verdadeira, né? Então os valores são iguais. Bom, digamos então que agora eu mude de ideia. Agora eu quero fazer uma nova verificação, né? Eu vou fazer o seguinte, eu quero verificar se o valor 2 é maior do que 40 e o valor 1 é maior do que maior ou igual a 45, né? Então eu vou fazer o seguinte, vou verificar, vai continuar verdadeira porque afinal ele é igual, e do valor 2 é maior do que 40, ele vai continuar como uma verificação verdadeira, né? Então, para a gente entender como é que funciona bem essa questão, né? Condicional verdadeira. Agora, se eu quisesse uma condicional falsa, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma verificação que vai me considerar um valor falso, né? O que eu posso fazer aqui? Para mudar isso, eu vou fazer o seguinte. Total é igual valor 1 mais valor 2. Só botar o cifrão aqui, né? E aí eu vou pegar e vou verificar se o meu total, se a minha variável total ela é maior, ou seja, menor, né? Então eu colocaria ou, né, ou a variável total fosse igual a 49 a 50, melhor, para dar o erro, né? Para dar como condicional falsa. E aqui eu vou colocar o maior, para a gente chegar à conclusão de que o condicional vai chegar a um valor falso, né? Só para a gente entender como é que funciona bem isso, né? Pegar bem essa ideia, porque a gente vai usar muito isso daqui para frente. E depois eu vou passar a utilização do switch, né? O exemplo de utilização do switch. Bom, condicional falsa, né? Porque afinal o valor não é igual a 50, ele é igual a 49 e o total não é maior do que 100, então é uma condicional falsa. Bom, seguindo na mesma ideia que eu tenho aqui, vamos usar o comando switch, né? Switch o que? O que eu vou passar? O total. O meu total, eu quero fazer alguma verificação com o meu total, né? Case, né? Case. Quanto é que vai dar o meu total? Vai dar 49 mais 45. Vamos colocar aqui valor igual a 30. Case 30. Eu vou colocar uma mensagem e vou mostrar para ele o seguinte: valor é igual a 30, né? Vamos botar aqui um break, né? Break para parar a execução. Case 60. Case 60, mesma ideia. Case 60. Aí, mais um aqui. Opa.
e case opa, case 94, que esse é o valor correto, né? O valor é igual a 94. E a nossa cláusula conhecidíssima default, né? Default, o valor não é igual a nenhuma das comparações, certo? Vamos verificar e vamos rodar a aplicação. Vamos ver o que ele vai nos mostrar. Se eu não me engano é 94, se a minha conta estiver correta é 94. O valor é 94, exatamente o valor que eu informei no meu total, né? 94, a soma dos dois vai dar 94, que é menor que 100 no caso do if, e no switch tem que ser então um uso de uma exata, né? O if é uma estrutura exata, então eu não posso colocar valor e valor, entendeu? Se o valor for maior ou igual, tem que se usar uma estrutura. O valor é igual a isso, o valor é igual a aquilo, né? Outro exemplo do uso do switch, então, vou só tirar aqui a primeira e vamos colocar valor 1. Eu vou colocar uma string, minha string, certo? Se o valor for igual a sua string, eu vou colocar assim, caso 1. Se o valor for igual a nossa string, caso 2, e aqui o caso 3, né? Case 3, né? E aqui, se ele for igual a minha string, certo? Aqui, ó, ele vai dizer para mim, possivelmente como ele é 6 case Steve, ele tô passando a variável errada, é valor, não total. Isso, não tá passando total e não variável. Eu sei, pessoal, que isso aqui é um pouco, às vezes parece um pouco estúpido, né? Essa introdução às condicionais, né? Ó, o valor não é igual a nenhuma das comparações. Mas como assim? Ele é igual. Não, ele não é igual, né? Como eu já tinha dito, case sensitive, né? Ele diferencia letras maiúsculas e minúsculas. Agora, se eu rodar de novo, colocando minha string com letra minúscula, ele vai mostrar para mim o caso 3. Né? Então, às vezes parece um pouco estúpido essa utilização, mas é bem isso mesmo. A gente tem que entender bem a parte bem básica de utilização de condicionais, né? Para a gente poder, daqui para frente, introduzir um conteúdo mais, digamos assim, útil, né? Coisa mais avançada. Né? Então, pessoal, como eu já tinha dito, né? Ele mostrou para mim case 3, né? Porque justamente é a string onde a comparação é igual. Bom, pessoal, então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, apesar de ser um conteúdo até bastante simples, né? Ele é uma ideia bem simples, é uma coisa mas é um uso muito bom, muito utilizado, né, na programação. Tu sempre vai ter que usar um código, pelo menos um código bem estruturado, sempre tem uma condicional, né? Tu tem que sempre comparar alguma coisa ou converter alguma coisa, então às vezes tu vai ter que fazer uma verificação se existe uma exceção. Se existir uma exceção, então tu vai fazer alguma coisa, tu verifica se essa exceção é tal exceção, se a exceção for tal, tu vai fazer tratar ela de certo modo, né? Então daqui pra frente a gente vai entender um pouco mais como é que funciona o if. A gente vai utilizar mais o if e o switch, né?
daqui para frente. Então isso aqui é só uma introdução de como é que a gente utiliza estruturas condicionais, né? Então pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um abraço e até a próxima aula.